É bom estar com você nessa manhã, que para alguns está fria, mas está um belo dia. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Se você está conosco essa manhã, sinta-se bem-vindo. O nosso desejo é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. No nosso informativo aí você tem na parte interna o esboço da mensagem que vamos compartilhar. Nessas últimas 3 semanas estamos falando a respeito de fazedores de história. A gente percebe que Deus nos deixou nos relatos bíblicos não apenas histórias, mas exemplos para as nossas vidas, daquilo que devemos, daquilo que não devemos fazer, mas fundamentalmente como incentivo para a nossa vida cotidiana, para vivermos o nosso dia. E hoje, encerrando essa série de mensagens, nós vamos estar falando a respeito de o caminho do poder pessoal. A grande verdade é que Deus estabelece para cada um de nós um estilo, um tipo de vida que Deus quer que vivamos. E se você esteve conosco nesses últimos cultos, você deve ter percebido como é interessante que nos relatos que estudamos, nós percebemos que muitos daqueles que seriam considerados poderosos, na verdade, eles não tinham tanto poder assim não. E pessoas comuns acabaram exercendo um grande poder. A gente percebe Faraó, falamos sobre Moisés e Faraó era o homem mais poderoso do mundo da época, uma divindade em carne e osso. E de uma hora para outra se apareceu um homem comum, um escravo chamado Moisés, e fez com que Faraó se prostrasse. Um grande poder humano diante de um homem simples, mas com o poder de Deus. Hoje nós vamos perceber uma coisa interessante. Nós vamos falar sobre Nabucodonosor, que também foi um dos homens mais poderosos do mundo. Dominou o império da Babilônia, também considerado uma divindade, e um dos seus escravos, um dos seus servos, dos seus lacaios. Alguns dos seus lacaios, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. A gente percebe também a respeito de uma mulher, uma menina, que segundo as melhores informações dos entendidos, deveria ter entre 14 e 17 anos, Maria, diante de um homem chamado rei Herodes, um homem que tinha o poder do Império Romano. Então a grande lição que nós aprendemos é que Deus quer dar a mim e a você, Deus quer dar a nós esse poder na nossa vida. Esse poder de vivermos uma vida conforme aquilo que Ele tem para cada um de nós. E se você parar para perceber, essa busca pelo poder está dentro de nós já desde cedo. Se você é pai de criança nova, se você já foi pai, você sabe do que eu estou falando. Porque às vezes o bebê, de dentro do seu bercinho, de dentro da sua cama, quer controlar o seu mundo. Nem sempre que o nosso filho, o nosso bebê está chorando é porque ele está sofrendo alguma coisa, não é porque ele está com dor de barriga, ele está com cólica. Às vezes ele está chorando porque ele quer controlar a sua vida, a nossa vida, a nossa casa. E se nós deixarmos, a criança vai acabar controlando a nossa casa. Já a gente percebe lá no nascedouro que até mesmo as crianças sabem o que é exercer poder, o controle. E por que eu e você precisamos ter poder pessoal nas nossas vidas? A grande verdade é que muitas vezes eu e você nos sentimos impotentes diante de certas circunstâncias na nossa vida. Eu não sei se você já teve que enfrentar situações onde você se sentiu impotente, onde você se sentiu sem força, onde você se sentiu incapacitado para mudar algumas pessoas. Você olha para, às vezes, o seu filho, você olha às vezes para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu amigo, para alguém que você gostaria de, se eu pudesse mudar essa pessoa, ela está se autodestruindo, ela está botando tudo abaixo. Às vezes a gente olha para nós mesmos e dizemos assim, por que eu persisto nisso? Por que quando as coisas estão indo tão bem, de repente me dá uma louca e eu estrago tudo? A gente se sente impotente diante das circunstâncias que a vida nos coloca. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante dos sonhos que nós temos para a nossa própria vida. Por isso que eu e você precisamos
buscar em Deus esse poder. Deus quer mudar isso na minha vida, nas suas vidas. A gente olhando para a história bíblica, olhando para a história de uns homens, de mulheres, nós percebemos uma verdade, que eu coloquei aí no informativo que eu li. Eu li num autor que escreveu uma coisa interessante e ele diz: Deus fez você para viver uma vida humilde, mas Ele não fez você para viver uma vida sem poder. Eu achei tremendo isso. Deus nos fez para viver uma vida humilde, mas não nos fez para viver uma vida sem poder. Porque quase sempre a gente atrela poder com arrogância, com orgulho. A gente atrela uma pessoa humilde a alguém fraquinha que não pode nada. Não, isso é bobagem, não é isso no contexto de Deus. Então vejam o que 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 nos diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler de novo. Vejam, Deus não nos deu, significa que Ele não vai dar, não é uma coisa que Ele vai fazer, não, Ele já deu. Deus não nos deu um espírito que de covardia. Em outras versões diz de timidez, de medo. Deus nos deu um espírito de quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio em outras versões, ou talvez nós poderíamos dizer como uma autodisciplina, um autodomínio, um domínio próprio. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus quer que eu e você vivamos com poder. Esse poder de termos a graça de Deus, de vivermos uma vida equilibrada, uma vida de graça, e que não sejamos levados de um lado para o outro. Gente, eu não estou falando, nós não estamos falando, a Bíblia não está falando daquele lado destrutivo do poder, que às vezes a gente diz: ih, subiu para a cabeça. Deram o poder para o cara agora é chefe, o cara agora tem dinheiro, o cara agora tem um carguinho, o cara agora foi escolhido, foi eleito e subiu para a cabeça. Não é isso que nós estamos falando. Não é esse poder que leva as pessoas a ficarem arrogantes, presunçosas, as pessoas alienadas da realidade. Pelo contrário, o poder que nós estamos falando é o poder que vai para o nosso coração, não para a cabeça. É um poder que vai para o nosso coração, que nos leva a ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Esse é o poder que eu e você precisamos. O poder que nos leva a ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. E qual é o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos? Deus quer que sejamos uma pessoa eficaz, uma pessoa que cumpra o propósito de Deus, uma pessoa positiva, uma pessoa que faça diferença com a sua vida. Essa é a verdade. Por isso que nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês 3 circunstâncias específicas da vida, e que talvez você se identifique, talvez nós possamos nos identificar, porque isso acontece não apenas com esses queridos que nós vamos falar hoje aqui pela manhã, mas acontece na minha e na sua vida, aonde algumas circunstâncias das nossas vidas nos levam a nos sentir impotentes, nos levam a sentir fracos diante dessas circunstâncias. E a primeira coisa que a gente percebe é que quando a gente olha para esses exemplos da Bíblia, aleluia por isso, quando nós olhamos para essas histórias da Bíblia, que são homens como eu e como você, nós vamos perceber que é possível fazermos uma escolha. É possível que eu e você façamos uma escolha que vai nos levar a desfrutar do poder de Deus. Por isso, diante de nós está uma escolha, uma decisão. Você quer o poder de Deus na sua vida? A primeira coisa que a gente aprende é com 3 personagens que a gente encontra no livro de Daniel. No capítulo 3, verso 25 e 28, existe um nome de 3 cabras bem interessante: Sadraque, Mesaque e Abdenego, certo? A gente aprende com eles que muitas vezes a gente se sente impotente. Muitas vezes a gente se sente oprimido ou se sente fraco quando estamos diante de uma pressão que outras pessoas exercem sobre nós. Quando nós somos pressionados por outras pessoas a fazer ou deixar de fazer determinada coisa. E nós aprendemos com esses homens
que quando eu e você formos pressionados pelas pessoas, nós precisamos escolher, precisamos decidir pelo caminho da integridade. A grande verdade é que isso não é uma coisa que simplesmente acontece. A Bíblia nos diz, a gente percebe que é preciso escolher. Nós precisamos decidir pelo caminho da integridade. Nós precisamos optar. Mas alguém vai me dizer assim, o que é integridade, pastor? Se nós fôssemos definir integridade de uma maneira bem simples, é dizer que você simplesmente decide, você escolhe integrar os valores que você tem no seu coração à sua vida. Então você viver segundo os seus valores, isso é integridade. Integridade é quando as suas ações, o seu dia a dia refletem o que realmente o seu coração deseja, refletem aquilo que realmente o seu coração acredita. Mas muitas vezes nós vivemos em circunstâncias em que as pessoas ao nosso redor nos pressionam a não fazer isso. Gente, quem de nós aqui já não foi pressionado por outras pessoas para fazer as escolhas erradas? Isso começa cedo, desde lá da nossa meninice. Quantas vezes na escola nós fomos pressionados a termos comportamentos, atitudes, porque os nossos demais colegas, a turma toda fazia de uma forma. Quem nunca deu uma pedrada numa janela porque um outro começou a dar uma pedrada e diz, olha lá, tu não acerta, tu não estava a fim de dar uma pedrada, mas você dá uma pedrada. A gente às vezes diz algumas reportagens que pessoas quando estão na multidão se tornam tão agressivos e você vai dizer assim, eu não sei o que aconteceu comigo. A pressão. Quantas vezes você no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, você acaba fazendo coisas que você sabe que não é legal, que não é correta, devido à pressão do seu chefe, devido à pressão dos seus colegas. Quantas vezes nós na nossa família, quantos filhos são pressionados pelos pais a fazerem coisas que não gostam? Quantos filhos hoje estão em escolinha de futebol, detestam futebol porque o pai quer que ele seja um atleta, porque o pai é um atleta frustrado? Quantos filhos hoje estão fazendo um curso acadêmico que detestam porque o pai diz, Deus me livre tu ser artista, Deus me livre tu fazer outra coisa? Quantas pessoas estão sendo pressionadas? Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Quantas meninas estão sendo pressionadas a namorar determinadas pessoas? Quantos meninos são levados a pressionados a namorar outros meninos? Gente, pressão para tudo que é lado. Nós sofremos todos os tipos de pressão. O texto nos diz que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens que conseguiram viver uma realidade em que eles demonstraram ser poderosos. Eles demonstraram ter um poder. Você conhece a história. Gente, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo, dominou todo mundo, ele estava agora no auge. E ele teve uma brilhante ideia. Ele disse assim, eu sou um Deus e vou mandar fazer uma estátua minha, enorme de grande, de material precioso, e quando os instrumentos musicais tocarem, todas as pessoas vão se prostrar diante da minha imagem, que é a minha figura, e quem não se prostrar diante da minha imagem, vou mandar matar. Melhor dizendo, não vou fazer assim, eu vou jogar no fogo. Quem não se prostrar vai ser morto. Simples assim. Gente, toda uma nação, toda uma cidade se submeteu a um rei, porque um rei disse, se você não se curvar diante de mim, você morre. Mas agora se levantam 3 escravos. 3 escravos e dizem, não, nós vamos agir diferente, nós não vamos nos curvar. Quando eu vi uma figura, eu me lembro de uma figura que eu vi na minha infância, quando eu li essa história, de uma multidão de pessoas prostradas diante de uma estátua e apenas 3 homens de pé. E quando eu estava lendo esse texto, foi a imagem que me veio à cabeça. Essa é a imagem da integridade.
quando você mantém-se firme aos valores que você acredita. Mas sabe o que acontece conosco? Nós começamos a olhar para nós e dizer assim, gente, eu sou o único que vou ficar de pé aqui. Você olha para um lado, você olha para o outro, está todo mundo se curvando. Alguns até estão se curvando dizendo para ti, vá lá. Muitas vezes a marca da integridade é a marca da solidão, solitário, você se sentir sozinho. Porque sempre vão surgir na minha e na sua cabeça duas maneiras de pensar. A primeira maneira de pensar é assim, ó, deixa de ser bobo, deixa de ser babaca, todo mundo está se curvando, por que só você vai dar uma de idiota, de estúpido? Olhe para o lado. Todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. E depois, você está se curvando, mas lá no seu coração você não acredita nisso, não. Mas, aí daí? Tu está te curvando por fora, mas por dentro não é isso que tu acredita. Essa é a maneira de muitas vezes pensarmos. Porque a gente diz, se eu fizer isso, se eu fazer, eu não vou ser largado na fornalha. Mas nós também podemos entender que se você fizer essa escolha, você vai viver uma vida sem poder. Sempre que eu e você nos deixarmos levar por essa circunstância, nós vamos viver uma vida frustrada, decepcionada. Mas nós podemos fazer uma outra escolha. Nós podemos pensar e dizer assim, não, eu vou ter integridade. Que eu seja o único que esteja de pé. Que eu seja o único que vai ir para a fornalha. Porque eu decido ter integridade. E eu sei que se eu tiver que ir para a fornalha, Deus vai estar comigo. E é isso que a gente lê no texto que vocês têm em Daniel 3, o verso 25 e o verso 28. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, nós não vamos nos curvar. Nós sabemos que Deus vai estar conosco na fornalha e Deus vai nos levar através do forno, se for preciso. E eles dizem, então o texto diz assim, e o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um dos filhos dos deuses. Então disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Esse homem, vamos dizer assim, que estava buscando uma autopromoção, esse homem mau, foi obrigado a reconhecer o Deus que estava fazendo o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles mantiveram a sua integridade diante das pressões das pessoas. Gente, é claro que hoje nós não temos mais que nos prostrar diante de uma imagem. É óbvio que hoje os nossos ídolos são diferentes. Hoje talvez o seu ídolo, os nossos ídolos sejam um ídolo de querer agradar as outras pessoas. Talvez eu e você estejamos enfrentando a pressão de muitas vezes nos colocarmos em situações que a gente não gostaria para agradar outras pessoas. Integridade, nós precisamos entender, é uma questão de aonde você coloca a sua esperança. Eu já disse tantas vezes isso a algumas mulheres, a alguns homens, porque eles colocam em um companheiro, colocam em um marido, colocam em um namorado, em uma namorada, em uma mulher, em uma companheira, a esperança do seu futuro. Ainda dia desses eu me surpreendi porque uma pessoa me disse assim com todas as letras, eu sei que ele não quer nada com Deus, eu sei que ele crê diferente de mim, eu sei que isso, aquilo, outro, mas eu não consigo ficar sozinha. Então, muitas vezes nós estamos nos prostrando diante de ídolos para agradar outras pessoas, para satisfazer. E Deus diz que muitas vezes eu e você estamos colocando as nossas esperanças em cima do que as pessoas pensam, querem a nosso respeito. E quando a gente faz isso, você está dizendo não a Deus.
Você precisa entender, nós precisamos entender, que Deus nos coloca em situações para testar a nossa integridade. Veja o que o salmista, não, melhor dizendo, o escritor de 1 Crônicas 29, 17 diz: sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Gente, sonda, vocês sabem o que é. Sonda é aquela ferramenta que a gente coloca num lugar para observar, para testar, para descobrir o que existe no mais profundo. O salmista está dizendo que Deus testa, Deus verifica o meu coração, porque Deus se agrada da integridade. Então, muitas vezes eu e você vamos estar diante de certas circunstâncias, porque Deus quer perceber se realmente eu e você somos íntegros. Se realmente eu e você estamos dispostos a viver uma vida íntegra na sua presença. Pode ser uma coisa moralmente errada. Pode ser que eu e você sejamos levados a uma coisa que a gente sabe que ela não é certa a fazer. Isso é muito fácil. Se alguém aqui fosse colocado numa situação que teria que roubar, matar, isso moralmente é muito fácil a gente identificar. Mas às vezes são situações em que alguém está nos pressionando a ser uma pessoa que Deus não quer que a gente seja. Quando você é pressionado a você ser quem Deus não te fez para ser. Pode ser o teu marido tirano, pode ser a tua esposa tirana, pode ser o teu pai tirano, pode ser os teus filhos tiranos. Como o David falou aqui, pode ser até um pastor, uma igreja tirana, que quer fazer que você seja a pessoa que Deus não quer que você seja. Que seja contra aquilo que Deus lhe criou, o estilo, o perfil de vida que Deus lhe deu. Essa é a grande verdade. Muitas vezes nós precisamos entender que somos levados a circunstâncias em que somos provados, testados na nossa integridade. Um irmão nosso teve uma experiência interessante. Ele foi comprar algumas leivas para o seu jardim. Ele precisava melhorar o seu jardim e ele resolveu comprar algumas leivas, essa grama assim, para colocar. E ele foi até a floricultura, o negócio lá que vende leivas, e quando ele chegou lá, ele viu o preço, e ele disse: eu preciso, acho que, quanto é que mede? Mede tanto, portanto, vai dar, fez uma conta, umas 25 quadradinhos desses. Daí o cabra, ele pagou, e ele disse: como é que faz isso? Não, o senhor bota a sua caminhonete, o senhor está de carro aí, bota lá no fundo, e o senhor pode pegar lá na pilha lá. E ele disse que ele foi lá na pilha, estacionou o carro dele lá. Enquanto ele estava colocando as leivas no porta-mala do seu carro, ele começou a pensar assim: mas será que 25 vai chegar? E se faltar eu ter que vir aqui buscar? Daí ele pensou assim: não tem ninguém olhando aqui, tio. Provavelmente, se eu pegar 2 a mais, levar 28, 3 a mais, não vai ter problema nenhum. E provavelmente esse cara nem vai vender isso aqui vai acabar secando no sol. E daí ele pensou assim: e eu garanto que se fosse qualquer outro aí ia fazer a mesma coisa, pegar uns a mais. Mas naquele momento, ele parou e pensou: vem cá, qual é a questão que está em jogo aqui? A grande questão aqui é Deus ou um pedaço de leiva de grama? Essa é a escolha que realmente ele estava fazendo. Deus ou grama, capim. Eu, quando trabalhava na Copesul, fui levado a fazer um curso junto com os outros colegas em Porto Alegre. E a empresa nos dava uma semana de cursos e pagava todas as nossas despesas, inclusive as nossas refeições. E no primeiro dia de aula, depois do intervalo do meio-dia, nós fomos almoçar em um restaurante. Almoçamos todos juntos e depois que fomos sair, cada um pegava a sua nota e levava para a Copesul, e a Copesul ia nos reembolsar. E como é comum em alguns restaurantes, quando você pede a nota, o balconista pergunta: quanto você quer que eu bote? Eu disse: bota o preço da comida que eu paguei. Quando eu disse isso, os meus colegas disseram assim: não, Gilberto, tu não pode fazer isso. Eu disse: por que eu não posso fazer isso? Não, porque a comida custou 50 e eles botaram que tinha custado 70, 80.
E eles disseram, não, se tu botar um valor menor do que o nosso, comer no mesmo restaurante que nós, todo mundo vai ver que nós temos uma coisa errada conosco. Eu disse para eles, olha, tu não me leva a mal, então eu vou ser obrigado a comer em outro lugar. Porque eu não vou botar um valor diferente do que eu comi. E a partir daquele dia, durante 4 dias da semana, os meus colegas iam para um restaurante e eu ia para um outro restaurante almoçar sozinho. Porque eu não queria complicar com eles e não queria adulterar a nota. A grande verdade é que eu e você vamos ser levados a circunstâncias onde a nossa integridade vai ser provada e testada. Pessoas vão nos pressionar. A grande verdade é que você tem que parar e perceber uma coisa. O lucro que eu vou ter colocando algumas leivas de grama a mais, o lucro que eu vou ter alterando uma nota, eu colocar alguns parafusos no bolso para trazer da minha empresa, eu desviar um troco. Entrou na mídia nacional aí uma pessoa num shopping nosso de Canoas que pegou R$1.000 e devolveu, manchete em todo o país, porque uma pessoa decide ser íntegra. Então Deus está dizendo a mim e para você que nós precisamos ter uma visão do que realmente vai durar para sempre. O que vai durar para sempre? Um dinheirinho a mais, uma pressão a mais ou Deus? Nós precisamos aprender a escolher. Hoje nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, são homens que fizeram uma escolha. Nós só estamos falando desses 3 homens porque eles fizeram a escolha certa. Então eu e você precisamos aprender a fazermos a escolha certa. Deus nos deu a história desses homens para nos incentivar a fazermos a escolha certa. Eles não se curvaram diante de todo mundo fazendo a mesma coisa. Eles decidiram manter a integridade. E para que nós possamos enfrentar esse teste, nós precisamos ter 4 passos para essa integridade pessoal. Primeiro, gente, Sadraque e Mesaque, eles não decidiram isso na hora. Eles não disseram assim, não vamos nos curvar. Não, antes mesmo de qualquer coisa, eles já tinham decidido na sua mente. Não importa qual seja o teste, não importa qual seja a circunstância ou situação, não importe quem nos tente pressionar, eu não vou abrir mão dos meus valores. Gente, eu ouço gente falando tanto de valores, principalmente no que tange a entrar em julgo desigual, em que tange a dizer assim, não, eu estou esperando um homem de Deus, eu estou esperando uma mulher de Deus, mas a coisa demora um pouquinho, o primeiro que cai na rede é peixe, é sério, os valores, chuto tudo para cima, tem alguns que ficam dando até moral, ensinando, falando, blá, blá, mas quando a coisa vem para o seu lado, eles até começam a inventar desculpa de dizer assim, não era bem assim, não sei o quê, porque não resistem à pressão. Meninos que não resistem à lábia de uma menina, meninas que não resistem à lábia de um menino. Na verdade, falta integridade. Não tem poder pessoal para sofrer influência. Simplesmente se deixam influenciar. Primeira coisa que você precisa é decidir na sua mente. Eu não sei o que o futuro me espera. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu já decido hoje que eu não abro mão dos meus valores em Deus. Não importa o que o mundo faça, não importa o que as pessoas digam, nem que a minha esposa, como disse a Jó, nega esse teu Deus e amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz, tu está louca. Então nós precisamos decidir com antecedência sobre algo agora. Por quê? É que nem casamento, gente. A gente decide ser fiel agora que nós estamos nos amando. Ela é a mulher da minha vida, o homem da minha vida, mas vai passar uns meses que eu vou olhar para ela e vou achar que ela é uma bruxa. E quem aqui, nos seus anos de casados, não teve um momento que você não olhou para o lado e disse assim, ixi, onde eu fui amarrar o meu bode? Mas por quê? A gente precisa ser íntegro nas nossas escolhas. Nós precisamos saber, nós precisamos decidir antes, na nossa mente. E a segunda coisa, nós precisamos fazer a coisa certa. Não adianta só achar que é bom.
Eu até acredito, pastor, eu até sei que não é bom, eu até sei que Deus não gosta, eu até estou orando para ver o que Deus vai dizer para mim, mas eu sei. As pessoas sabem, mas não fazem. Se você e eu não decidirmos com antecedência, mas não pode ficar apenas no que eu penso. Precisa ser no que eu faço. Eu preciso decidir fazer as coisas certas. E, gente, observem o que nós vamos colocar aqui agora. Você precisa decidir em sua mente, precisa fazer a coisa certa, e assim você arrisca o seu futuro. Você arrisca o seu futuro. Ter integridade hoje, talvez seja arriscar o seu emprego. Nós, esses dias, estávamos orando aqui nas 6 às 7 da manhã, e um irmão disse, olhe por mim, porque ontem eu fui pressionado na minha empresa a fazer uma coisa que vai contra os meus valores. E eu disse, eu não faço isso. E o meu chefe dava pulo desse tamanho e batia na mesa e dizia, tu vai fazer, tu vai fazer. E ele disse, eu não faço. E eu não sei se ele não vai me botar para a rua. Talvez você vai perder o seu emprego. Talvez você vai perder o homem da sua vida. A mulher da sua vida. Porque você não cedeu à pressão. Gente, você tem uma escolha. Ou você vive de uma vida íntegra e tem o poder de Deus na sua vida, ou você vive uma vida que você vai viver desapontado. Você vai ser pressionado a fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Mas sabe por quê que esses homens arriscaram o seu futuro? Eles tiveram a coragem de dizer ao rei Nabucodonosor, olha rei, se o nosso Deus quiser nos salvar da fornalha, Ele nos salva. Agora, se nós morrermos na fornalha, fica sabendo que nós vamos morrer de em pé. Gente, isso é tremendo. A gente só fala de Deus, a gente só tem pose acreditando que Ele vai me livrar do desemprego. Eu vou permanecer fiel ao Senhor, e daí eu não vou ir para a rua. Não, e daí quando vai para a rua, diz, o que tu fez comigo? Eu estou solteirona, já estou com uns 30 aí, eu não quis aquele cara, eu não quis aquela mulher, e agora o que vai ser de mim? Gente, você precisa decidir confiar em Deus. Você precisa decidir confiar em seu Pai. É isso que nos dá força para arriscar. É isso que nos dá força para ser íntegra. Eu preciso crer. É isso que eu quero que entre na sua cabeça. Nós precisamos crer que Ele tem um futuro para mim. Se Ele é meu Pai, se Ele cuida de mim, se Ele me ama, e eu sou íntegro a Ele, fiel a Ele, Ele vai cuidar do meu futuro. E se tiver que morrer na fornalha, era isso que tinha que ser, ponto. Mas você confia que Ele está acima de toda e qualquer circunstância na minha vida. Que Ele está acima de todas as coisas que as pessoas vão me pressionar a fazer. Que as pessoas vão me pressionar a ser, e eu não vou ser o que elas querem que eu seja. Eu vou ser o que Deus tem para mim. Essa é a verdade. Mas não apenas com Sadraque e Mesaque, nós aprendemos com Daniel. Nós aprendemos com Daniel de que quando você está assustado, quando você está com medo, diante de uma escolha, diante de uma situação, o caminho certo é o caminho da oração. E se a gente fosse olhar para a situação de Daniel, nós vamos dizer que ela talvez fosse uma das situações mais assustadoras que a Bíblia nos coloca. Como você se sentiria sabendo que seria jogado dentro de uma cova de leões? E esses leões estão, há muito tempo sem comer. Aqui está o ponto, gente. Mesmo que você esteja com medo, não fique sem orar. Mesmo que você esteja assustado, não deixe orar. Continue orando, não importa o que aconteça. Daniel 6, o verso 20 ao 22 diz, quando ia se aproximando da cova, o rei chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Gente, Deus está dizendo a mim e a você que se quisermos vivermos uma vida de poder, nós precisamos estar orando sempre em vez de entrarmos em pânico.
Em vez de ficarmos com medo, ore. Ore na cova dos leões. Alguém vai dizer, mas isso é óbvio, pastor, quem é que não vai orar nas covas dos leões? Até parece óbvio, mas eu não sei se você já percebeu que muitas vezes eu e você, quando enfrentamos uma situação difícil, nos colocamos numa situação assustadora, nós entramos em pânico, a gente começa a correr de um lado para o outro, a gente começa a bater com a cabeça na parede, a gente tenta querer resolver as coisas do nosso jeito e a gente até esquece de orar, ou ora simplesmente deixando a oração por fim, por último. Nós precisamos aprender a orar a Deus. Daniel não começou a orar lá na cova dos leões. Se você perceber, pelo contrário, ele foi para a cova dos leões porque orava. A Bíblia diz no texto assim, quando Daniel soube que o decreto, verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Algumas pessoas mal intencionadas chavecaram o rei com ciúme de Daniel e disseram, tem um carinha aqui que ora a outro Deus, e você, Dario, você é o cara, você é o único Deus. Então durante um mês ninguém deve fazer oração a nenhum Deus a não ser a você. E o rei, mexido no seu ego, o rei acabou assinando o decreto, que quem orasse a outro Deus seria levado à cova dos leões. E quando os cabras viram isso, eles foram lá e denunciaram Daniel. E o rei, então, caiu a ficha do rei e disse, eu fui pressionado. O rei era o rei, tinha todo o poder, e acabou fazendo o que os outros não queriam. Até o rei, esse aqui, foi pressionado, porque não tinha o poder de Deus na sua vida. Mas a gente percebe que Daniel orava antes da cova, continuou orando, e na cova dos leões ele orava. Por isso eu quero que você aprenda uma coisa. Nunca é tarde demais para orar. Nunca é tarde demais para orar. Talvez você diga, agora não dá mais. Não, nunca é tarde demais para orar. Talvez você nunca tenha orado na sua vida. Talvez você nunca tenha pedido a Deus. Talvez você nunca tenha colocado essa circunstância. Não se preocupe. Nunca é tarde demais para orar. E também nós podemos aprender uma outra coisa, que nunca é cedo demais para orar. Nunca é cedo demais para começar. Você não tem que esperar estar na cova do leão para depois orar. Você tem que começar a orar hoje, agora. Você não precisa o desespero da crise para orar. Tem gente que só ora no desespero da crise. Tem gente que só ora quando o tempo fica feio. Deus está dizendo que nós precisamos orar sempre. Comece a orar agora. Comece a orar agora. No início você começa a falar sobre Deus, sobre o que você tem, o que você pode enfrentar, tudo a Deus. É essa a verdade. Quais são os leões em sua vida? Quais são os leões que estão querendo comê-lo vivo? Quais são os problemas? Talvez seja a falta de um emprego decente, de um trabalho decente. Talvez, como acabamos de ler aqui, o seu filho de 3 anos está com câncer. Talvez seja uma doença. Talvez seja um filho seu que cresceu e de uma hora para outra você não o conhece mais, ele está transtornado, ele ficou... Você não sabe o que está acontecendo, você já fez de tudo. Talvez você esteja enfrentando uma tentação, algo que persiste, e de novo você cai, você comete o mesmo erro. Quais são os seus leões? A grande questão é o que você vai fazer com os seus leões, porque eles querem devorá-lo, eles querem nos devorar, eles querem destruir a nossa fé. Porque quando você começa a orar para que Deus lhe dê um trabalho, as coisas não acontecem, não mudam. Eles começam a querer destruir a sua esperança, porque a sua esposa de uma hora para outra virou a cabeça e diz que não lhe ama mais e quer sair de casa. Eles começam a destruir tudo o que você tem em relação ao seu amor para com Deus. Por isso é que Pedro nos exorta em 1 Pedro 5, verso 8, quando ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. Vocês sabem o que é vigilante? Vigilante é estar atento. Vigilante é você estar acordado, é você vigiar. Ele está dizendo, vocês precisam ser sóbrios e vigilantes, vocês não podem se deixar por envolver por outras coisas, vocês precisam estar atentos. Por quê? Porque o seu inimigo, e ele dá um nome, o diabo, ele anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a verdade, nós temos que cercar a nossa vida com oração, porque o diabo, ele adoraria prejudicar a minha família.
Ele adoraria prejudicar a sua família. Ele adoraria lançar no seu coração, no meu coração, a amargura, o ressentimento, para que isso me afaste das pessoas, para que isso me afaste de Deus, para que isso me afaste da comunhão. Deus vai fazer com que eu tenha dúvidas em relação à capacidade que eu tenho de trabalhar. Ele vai dizer, você é um fracassado, você é um mal-sucedido, você não serve, você não tem capacidade, você nasceu para isso, você colocou-se assim, você é assim, você é assado. Ele vai sempre estar nos tentando para eu dizer sim ao erro, sim às coisas que não são boas, que vão me destruir. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso estar alerta. É uma escolha que eu preciso fazer, é estar alerta em oração, falando com Deus sobre isso. O que você está enfrentando, o que está te assustando? O que você está enfrentando hoje, agora, que ninguém sabe? Ore a Deus, fale com Deus. E com Maria nós aprendemos que quando eu e você estamos sobrecarregados, quando eu e você estamos aflitos diante de uma possibilidade. Gente, os problemas são difíceis, mas muitas vezes as escolhas, as oportunidades, muitas vezes as possibilidades são um peso. Muitas pessoas, às vezes, diante das oportunidades, se sentem fracos. Não se sentem poderosos e preferem fugir da situação. Muitas vezes as pessoas, diante de desafios, acham que não vão ter condição. Eles amarelam, como se diz na gíria popular. Amarelam diante de uma promoção, amarelam diante de uma situação. Elas simplesmente se sentem, se fecham em si mesmo diante dos desafios da vida. E o texto nos diz a respeito de uma menina judia, uma adolescente saindo da adolescência em uma pequena cidade de Israel lá. E ela agora, ela enfrenta uma realidade onde um exército poderoso romano domina todo mundo, mas ela é mais poderosa do que tudo isso. A Bíblia nos diz que Maria foi uma mulher que decidiu confiar em Deus. Talvez tenha sido uma das que mais confiaram em Deus em todos esses que temos falado. Por quê? Porque Maria viveu algo que nunca tinha acontecido. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele sabia o que era terra. Mas quando Deus chegou para Maria e disse assim, Maria, você vai ser uma mulher grávida, você vai engravidar sem ter relação sexual, isso nunca tinha acontecido. E nunca mais aconteceu no mundo. Somente ela não tinha nenhuma ideia do que como isso poderia ser possível. De uma hora para outra a sua barriga ia começar a crescer e ela ia gerar uma criança no seu ventre, sendo virgem. Mas mesmo assim ela sem hesitação disse, respondeu Maria, sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que você faz quando você se sente impotente diante das oportunidades da vida? Como o que você faz quando as oportunidades parecem que querem esmagar a sua vida? O caminho é fazer o que Maria fez. Se lembrar de quem você é em Deus. Maria disse, eu sou serva de Deus. Maria disse, Deus me colocou nesse mundo, e se Deus me colocou nesse mundo, e tem dito que para mim é isso, então eu estou aqui para fazer o que Deus quer. É simplesmente assim, ela compreendeu que a sua vida, Deus queria fazer diferença na sua vida e através da sua vida. Então, gente, nós precisamos não nos deixarmos encolher diante daquilo que Deus coloca diante de nós como desafios e oportunidades. Você e eu precisamos decidir que se Deus nos diz que podemos fazer, nós podemos fazer. Talvez seja um ministério que Deus tenha lhe dado. Talvez Deus tenha te lhe chamado para você ser um homem, uma mulher de Deus, para agir em determinada área, e você tem dito, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Há 20 e poucos anos atrás, Deus me escolheu para ser pastor dessa igreja, e eu dizia, Deus, eu não sei, eu não posso e não consigo. Mas pela graça de Deus e a paciência de vocês, já se passaram 20 anos. Talvez você esteja sendo chamado para ser pai, e você diga assim, mas eu acho que não tenho condições. Você está sendo desafiado a ser pai, você diz, mas eu acho que não vou dar um bom pai, eu acho que eu não sei, talvez ser mãe, isso é demais para mim, eu não sei se vai dar certo. A pressão da vida. Talvez você esteja sendo pressionado pela oportunidade de ser esposa, de ser esposo, de começar a assumir um compromisso. Dia desses, um casal de noivos, com a pressão da data do casamento marcada, deu uma crise. Por quê?
Porque muitas vezes nos sentimos impotentes diante das oportunidades e das possibilidades que a vida nos coloca. Porque o que você deve fazer? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para servirmos. Imagine a conversa de Deus chegando para você e diga: eu quero que você faça isso. E você diz: Deus, eu acho que eu não posso fazer isso. Deus olha para você e diz: meu filho, você pode fazer o seguinte: eu quero que você me sirva um passo de cada vez. Apenas um passo de cada vez. E daí vamos ver como isso funciona. Foi isso que Maria fez. Maria não ficou pensando como seria carregar uma criança, como seria dar banho numa criança, como seria enfrentar a população que ia dizer: mas tu não é casada, como é que tu está grávida? Ela não ficou pensando em como seria se a criança tivesse gripe, se a criança tivesse uma pneumonia, mas eu sou muito nova. Ela não ficou pensando, ela disse: um passo de cada vez. E ela disse: Deus, eis-me aqui. Se é isto que tu quer para mim, eu estou aqui hoje. E ela escolheu servir a Deus. E ela deu à luz o Messias, o Cristo que serviria a todos nós. Ela deu à luz a Jesus, que nos ensinou a sermos servos como Ele, quando disse: Jesus, sua atitude deve ser como a minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir. Sirva a Deus no caminho para a grandeza. Sirva o seu caminho no caminho para a grandeza de Deus. Esse é o tipo de de vida que Deus nos fez para viver. É isso que Maria fez. Maria disse sim. Hoje, 9 meses depois, ela estava dando à luz uma criança, para se tornar a maior demonstração da ação de Deus, do poder de Deus na história. Herodes, que era o grande rei, o cara que tinha poder, que queria, mandou matar um monte de criança, mandou fazer um monte de coisa, mas não sabia que o poder estava lá, numa estrebaria, com uma menina e com uma criança de nome Jesus. O poder não estava no palácio de Herodes, que, lutando pelo poder, quis destruir todas as crianças de uma cidade inteira. Mas, pelo contrário, ele não sabia que o poder estava com uma menina, com uma mulher, porque ela disse sim a Deus. E quando você conecta o seu coração, quando você conecta a sua vida ao perdão de Deus, ao perdão do poder de Deus, à sua graça, você começa a usufruir o poder de Deus na sua vida. Nós temos uma escolha. Você tem uma escolha. Vamos viver uma vida com poder ou vamos viver uma vida medíocre? Vamos viver uma vida onde você pode viver a vida que Deus tem? Ou você vai viver uma vida falsa, uma vida de aparência, uma vida com um poder egoísta, um poder simplesmente de circunstância, assim como Nabucodonosor, assim como Herodes, e isso foi a ruína deles. Mas quando você decide que você não vai viver nas sombras, uma vida sem poder, mas você decide viver o tipo de vida que Deus fez para você, você vai aprender o que eu gostaria que você observasse nesses últimos 4 versículos que eu coloquei no esboço. Primeiro, 2 Coríntios 4:7 diz: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, veja, ele está falando de poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Lembre-se, coloque na sua cabeça, não é o que você é, não é o que eu sou, porque todos nós somos barro. Talvez exista um vaso maior, talvez exista um vaso mais largo, talvez exista um vaso mais bonito, mas na essência todos são barro. Deus está dizendo que não é o que eu sou, mas sim o poder que está em mim, que me leva a viver essa vida. Por isso que Jesus, em João 15:5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, nada é nada. E Paulo então escreve aos Filipenses dizendo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O poder de Deus na minha e na sua vida é para enfrentarmos qualquer situação. Mas talvez você me diga: pastor, mas eu não me sinto poderoso. Pastor, eu não me sinto poderosa. Pastor, eu não me sinto forte. Pastor, eu até tento. Pastor, mas eu não consigo. Eu quero que você entenda que não é uma questão de você sentir se está forte, se você tem condições ou não. A questão o ponto é, você vai confiar no poder de Deus? Você vai confiar no poder de Deus?
Ou você vai escolher os tantos outros caminhos que existem para a gente se sentir poderoso? Existem muitas pessoas para aí que se sentem poderosos pelas roupas que vestem, pelos lugares onde moram, pelo carro que usam, pela escola que estudam. Muitas pessoas se sentem poderosas por tantas e tantas coisas, mas Deus está dizendo: pare de tentar se sentir poderoso e comece confiando naquele que é poderoso. Deus nos chamou, meus irmãos, para viver a vida que Ele tem para nós. Por isso que eu encerro com o versículo de Efésios 3, o verso 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Pelo seu poder que atua em nós. Vamos ficar de pé? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Qual tem sido a realidade da sua vida? Você tem tido uma vida de poder? O poder de Deus tem se manifestado na sua vida? Ou você tem vivenciado uma realidade de que você se sente impotente, fraco diante dos desafios da vida? Deus está querendo chamar mim e a você para sermos homens e mulheres que vivam aquilo que Ele tem para nós. Talvez você esteja sendo pressionado por pessoas, por circunstâncias. Talvez você esteja até mesmo diante de desafios em que você fraquejou. Mas Deus está querendo dar a você a oportunidade de se voltar para aquele que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel e assim como Maria, usufruíram do poder de Deus na sua vida. E esse poder está à minha e à sua disposição. Quais são os seus medos? Quais são as suas dúvidas? Talvez você esteja sendo pressionado no seu ambiente de trabalho. Talvez você esteja sendo pressionado por pessoas a fazer, a decidir por coisas que você não gostaria, que você sabe que não devia. Talvez você esteja sendo pressionado a ser uma pessoa que você não é. Talvez você esteja sendo tiranizado. Talvez você precisa enfrentar a realidade de Daniel. Uma situação tem te trazido medo, uma possibilidade. Assim como Maria, você tem uma escolha diante de você, mas o futuro tem te trazido medo e inquietação. Mas Deus está querendo agora dizer a você que através de Jesus Ele quer mudar a sua realidade. E enquanto nós estivermos cantando, você vai abrir o seu coração a Deus e ore a Deus agora. Comece orando agora, fale com Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, sobre o seu peito e diga: Deus, eu preciso de poder para que essa realidade seja mudada na minha vida. Eu preciso, Deus, da Tua graça. Em nome de Jesus, que a ação de Deus se revele de uma maneira tremenda e poderosa. Em nome de Jesus. Em Seu nome vamos vencer. Coloque os seus medos, as suas inquietações. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos viver nesse caminho de poder. Nós queremos viver nesse caminho, Senhor Jesus, de vitória. Nós queremos andar na presença do Senhor em integridade. Nós queremos viver uma vida que verdadeiramente glorifique o nome do Senhor. Dai-nos a consciência de que Deus verdadeiramente tem nos chamado. Que a nossa confiança seja viva, verdadeira, em nome do Senhor. Tu conheces agora a realidade dos teus filhos. Tu conheces os seus medos. Alguns pais aqui estão lutando para mudar a realidade dos seus filhos. Alguns pais agora estão gostariam de ter o poder de mudar a vida, a cabeça dos seus filhos, mas têm agido na força humana, e na força humana não existe ação de Deus. Possamos buscar no Senhor o poder, a graça, é o Senhor que muda, que reverte. Aquele que está, Senhor, agora paralisado diante das possibilidades da vida. Aquele que ouviu tanto o diabo, que já roubou, que já devorou as suas esperanças. Aquele que devorou o Senhor Jesus, a sua expectativa. Aquele que já tem, Senhor, sido devorado, Senhor, os seus sonhos. Mas Deus tem nos dado sonhos de vida, sonhos para o nosso futuro. E nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Vem agora e renova a esperança através de Jesus.
E assim como Maria, nós queremos dizer hoje, nós vamos dar um passo de cada vez. Nós não entendemos toda a dimensão, nós não entendemos toda, Senhor Jesus, situação, mas hoje nós decidimos confiar no Senhor. Hoje nós decidimos descansar no Senhor. Hoje nós dizemos, o Senhor pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar da fornalha, Ele estará conosco na fornalha. E que os teus filhos tenham essa confiança, que nós tenhamos essa confiança em meio a toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Aleluia.